gente, tudo bom? Hoje eu vim gravar um vídeo que vocês estão me pedindo há bastante tempo, que eu vou contar pra vocês como eu consigo conciliar a minha vida pessoal e a minha vida da faculdade, juntamente do blog. Pra quem não sabe, eu faço faculdade de jornalismo e tem um vídeo aqui no canal que eu conto um pouco mais sobre o curso, que eu tô achando e etc. Então eu vou contar como eu me organizo e tal, e dar algumas dicas pra vocês que estão na faculdade e têm blog, mas não sabem dividir o tempo. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Bom, então vamos lá, gente. Primeiro eu vou começar a contar pra vocês como são meus horários na semana. Então todos os dias eu entro no mesmo horário na faculdade, eu entro super cedo, minhas aulas começam às 7h20 da manhã e acabam meio-dia e pouco. Exceto as quartas-feiras. As quartas-feiras eu fico até às 5 na faculdade, porque eu faço parte de um grupo e a gente escreve pra um site bem legal da faculdade, então eu preciso ficar até mais tarde. Mas fora todos esses horários e tal, eu preciso conciliar mil coisas. Então eu preciso conciliar ida aos eventos, academia, médico, que às vezes preciso ir. E além disso tudo, eu ajudo a minha vizinha, que tem um blog de culinária bem legal, eu que edito os vídeos dela. Então eu vou umas 3, 4 vezes na semana na casa dela pra poder editar os vídeos. E quem tem canal sabe que editar vídeo não é uma coisa muito simples, que ela requer tempo, né? Então vocês imaginam. Então o que eu faço? Eu tento me organizar da melhor maneira possível. Então todos os dias eu chego em casa, eu almoço e dou uma descansada. Se eu não der uma descansada, tipo, eu fico mal-humorada, não consigo fazer nada. Então eu dou uma descansada de 1 hora, assim. Depois que eu acordo, eu sempre procuro fazer tudo da faculdade antes do blog. Porque o blog eu posso deixar mais tempo pra cuidar do blog depois que eu já fiz todos os trabalhos ou coisas pro dia seguinte da faculdade. E eu tenho um caderninho muito legal que me ajuda a me manter organizada. Todo ano eu compro um caderninho novo. Esse ano eu escolhi esse daqui da Kipling, que ele é muito legal. E eu tenho 3 divisórias nele. Eu fiz essas divisórias com base no que eu preciso, mas aí você pode fazer nas suas necessidades. Então a primeira parte que eu tenho no caderninho, esse caderninho ele é do blog, mas também é da minha vida pessoal, assim. São as ideias. Então o que são as ideias? As ideias são, assim, tudo que eu tenho de ideia pra fazer, de post, vídeo, coisa no Instagram e tal, eu anoto tudo aqui. E conforme eu vou realizando essas coisas, eu vou passando marca-texto. Isso é uma mania minha de tudo que eu faço. Então eu vou passando marca-texto e que daí eu já vou saber que eu já fiz, já fiz isso. A segunda divisória é a agenda. Essa daqui é a melhor, assim. Então, o que você pode fazer? Pega um caderninho velho lá e anota tudo o que você precisa fazer no dia. Eu prefiro fazer isso no caderno do que na minha própria agenda, que eu deixo na minha mala da faculdade. Não sei porquê, é uma coisa minha, você pode anotar na agenda, tá? Então, por exemplo, domingo, o que eu preciso fazer hoje? Adiantar posts, gravar 2 vídeos, trabalho de cibercultura, pauta, mais trabalho de teorias da comunicação, ir no correio e responder e-mails. Então eu anotei tudo aqui. E como eu falei, conforme eu vou realizando, eu vou passando no marca-texto. Isso me ajuda muito, muito, muito mesmo. Porque às vezes a gente esquece, a gente tem muita coisa pra fazer no dia, e às vezes esquece. Então você pode anotar, tipo, várias coisas, sabe? Tipo, ir na academia, ligar pra não sei quem e tal. Então isso ajuda muito. Porque às vezes eu tô na aula, daí eu tô lá e eu lembro de alguma coisa que eu tenho que fazer. Então eu já pego e anoto nesse caderninho. Então ajuda muito. E a última divisória é a programação. Isso não era uma coisa que eu fazia ano passado e eu comecei a fazer esse ano e tem me ajudado muito. A programação são as programações dos posts que eu preciso fazer na semana. Então eu costumo fazer isso aos domingos, né, ou de finais de semana. Eu já deixo montado todos os posts que eu vou fazer na semana. Então, por exemplo, segunda-feira, amanhã, eu vou colocar este vídeo que vocês estão vendo agora, mais algum outro post. Terça-feira vai ter um post de decoração. Quarta, nananana, não vou contar, senão perde a graça. E aí eu já anoto tudo. É meio que uma pauta, sabe? Então isso já deixa muito organizado, porque às vezes o que acontecia, chegava na hora de eu escrever o post, eu falava, meu, o que eu vou falar? Sabe? Não sei o que escrever e tal. E isso acabava que eu ia perdendo muito tempo e afinal eu não tenho tanto tempo assim. Então isso me ajudou muito, muito, muito mesmo. Então fica a dica pra você que tem blog e tem vida pessoal e faculdade junto, faça isso, porque
ajuda muito. Então você tem tipo uma semana pra você ir pensando nas ideias da outra semana. Então, ao longo dessa semana passada, eu já fui pensando, nossa, o que eu vou escrever semana que vem, que eu vou falar, e daí eu já ia anotando aqui. Então isso ajuda muito, e como eu falei, quando eu já escrevi os posts, eu vou passando marca-texto, que isso é uma mania minha. E outra coisa que eu tento fazer, mas que às vezes não dá, é deixar os posts programados. Então, o post, esse vídeo, por exemplo, eu vou terminar de gravar ele, aí eu vou editar ele e já vou, tipo, escrever e deixar tudo programado. Então isso ajuda muito. Às vezes, e é claro, óbvio, não dá pra eu deixar agendado todos os posts, porque é muito tempo e eu tenho outras coisas pra fazer também. Mas quando eu sei que eu tenho um evento, por exemplo, eu já deixo agendado o post certeza, assim, sabe? Porque os eventos, eles acontecem normalmente à noite. Os que eu vou, né? Então, às vezes começa às 7, 8 horas da noite e acaba às 10, 10 e meia, 9. Então eu chego em casa muito cansada e às vezes não dá pra ficar escrevendo post. Então, se eu não deixar agendado, o blog fica desatualizado, então não dá. Então, se eu sei que eu tenho um evento nessa semana, eu já vou deixar o post deles, esse post desse dia, eu vou deixar ele certeza agendado pro blog não ficar desatualizado. Então, isso ajuda muito. Outra coisa que eu faço, mas essa é com os trabalhos da faculdade. Eu tenho um imã na minha escrivaninha, atrás da minha escrivaninha, pra quem viu o tour pelo meu quarto deve ter visto. E quando eu tenho bastante trabalho pra fazer numa semana, eu deixo anotado. Então eu pego um papel, além da agenda, tá? Eu gosto de colocar ele lá no quadro, porque o quadro eu vejo ele todo dia, então pra eu sempre me lembrar. Então eu anotei aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E anotei os dias que eu tinha trabalho e o quê. Aí então eu vou ter mais trabalho quarta e sexta. Então eu já tentei adiantar, aí eu tentei adiantar os 3 trabalhos, hoje uns 3 trabalhos, consegui adiantar 2 por enquanto. E aí eu já grifei aqui o que eu consegui fazer já. Se você não tem um quadro de imã, você pode grudar na parede, no seu caderno, em algum lugar que você veja bastante pra não esquecer. Porque a agenda, eu olho a agenda todo dia, mas às vezes eu esqueço. Então por isso que eu preciso deixar ele grudado no meu quadro pra eu poder lembrar. Bom, acho que essas foram minhas dicas pra vocês. Eu acho que organização é a palavra principal pra quem quer manter um blog e se dar bem na faculdade. Eu recebi muitos e-mails e comentários tipo, Ana, como você consegue conciliar a faculdade com o blog? Eu tô fazendo faculdade e não tô dando conta e tal. Gente, dá pra conciliar os dois sim. Basta ter organização e não deixar tudo pra última hora. Então, trabalho, cara, trabalho não dá pra deixar... Não é mais colégio, sabe? É faculdade. Então, não dá pra você ter um baita trabalho pra amanhã e deixar ele pra fazer hoje às 10 horas da noite, sabe? Então não dá. Então é só você se organizar. E questão de ver, organizar os horários também. Então, como eu falei, eu prefiro chegar da faculdade depois que eu descansar e tal, e já fazer tudo que eu tenho pra fazer da faculdade. E depois só ficar no blog, porque daí eu vejo outros blogs, vejo vídeos e tal, então eu tenho um tempo maior. Vou pra academia. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e das dicas. Eu pretendo fazer mais vídeos contando sobre a minha faculdade de jornalismo. E é isso então, um beijo e até o próximo vídeo.